Olhalcha! Olhal! Olhalcha! Olhal! Olhalcha! Olhal! E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Papai amado, ó Papai querido, nosso espírito clama, Papai. Papai, gratidão por esse dia maravilhoso, reunido aqui em Tua presença, Papai. Clamamos a Ti, Papai. Lembre-te de nós. Sim, Papai. Nos direciona, nos purifica, nos molda. Clamamos a Ti, Papai, neste momento. Venha fazer de nós, Papai, sacerdócio real, que venha ser do Teu agrado, Papai. Sim, Papai. Clamamos a Ti, Papai, neste momento, pela vida de cada anfitrião, de cada lar, Papai. Vai até o encontro da irmã Edna, o qual abriu sua casa para estar recebendo os Teus filhinhos, Papai. Joga por terra essa enfermidade. Eu clamo a Ti neste momento, Papai. Venha nos dar força, venha nos capacitar, Papai. Afasta, Papai, da nossa tenda, da nossa casa, Papai, toda enfermidade. Sim, Papai. Afasta, Papai. Clamamos a Ti neste momento. Joga por terra, Papai, essas setas do inimigo. Clamamos a Ti, Papai, pela vida da irmã Angélica. Sim, Papai. Clamamos a Ti, Papai, pela vida da irmã Kátia, da irmã Tânia. Clamamos pela vida dela, Papai. Nós sabemos das Tuas promessas, as quais Tu falaste pela boca dos Teus profetas, as promessas para os Teus filhinhos, Papai. Nós acreditamos nas Tuas promessas, aonde aqueles que se foram estão aguardando a justiça. É verdade, Papai. Nós acreditamos, Papai, na Tua palavra, mas nós estamos aqui, Papai, essa terra, e nós sentimos dor, nossa alma dói por ver os nossos irmãozinhos passando por essas situações, Papai. Papai, olha o que esse administrador infiel está fazendo com o Teu povo, Papai. Olha o que ele está fazendo, Papai. Tenha compaixão de nós. Sim, Papai. Nos dê força. Nos munite de força, Papai. Munite. Olha para o Teu primogênito, Papai. Dá-lhe força, ânimo, para conduzir o Teu povo à terra prometida, Papai, a qual está sendo pisoteada pelos nossos inimigos, Papai. Ó, Papai, nós acreditamos na Tua promessa, mas Tu sabes, Tu nos conheces. Então lhe pedimos, Papai, nos sonda, nos dê força onde é necessário que haja força, Pai. Nos traga ânimo, paz e a salvação, Papai.
Afasta dos nossos olhos, papai, tudo aquilo que é impuro. E que não seja nós, papai, que esteja falando, mas sim tu venha falar, venha refrigerar a nossa alma, o nosso espírito, papai. Venha despertar dentro de nós, papai, o temor. Porque o temor a Yahweh é a nossa inspiração. Estamos aqui, papai, reunidos em teu nome. Em teu nome, papai. Uma pequena parte. Mas todos estão unidos em um só propósito. Eu clamo a ti por aqueles que não puderem vir, aqueles que não puderam vir. Vai até o encontro de cada um, papai. Derrama sobre eles, papai, a paz e a saúde. E derrama sobre os que estão aqui, papai. E nos conduza e nos direciona, papai. E nos dê estratégia para lutar uma boa luta, uma boa guerra, papai. Que quando isso passar, nós olhar e poder falar. Yahweh fez grandes coisas por nós. E que eles venham olhar, papai, e venham ser testemunha, oculares, de tamanhas coisas que tu fez por nós. Para que eles venham animar. Nós somos dependentes de ti, papai. Sozinho nós não conseguimos. E agradecemos, papai, por nos conduzir com o teu braço, pelo teu braço, papai. Gratidão por tudo, papai. Nos esvazie de tudo aquilo que não provém de ti, papai. E nos enche do Espírito, o qual está sendo compartilhado através do teu mensageiro, papai. Agradecemos a ti, papai, por esse privilégio de estar reunido em teu nome, em paz. Gratidão a ti, papai, por tudo. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão, papai. Estamos começando mais uma reunião em nome do papai Yahusha Mashiach. Dia 20 de abril de 2022. 30. Hã? 30. É, dia 30. Eu falei que dia? Falou 20. É dia 30. 30 de abril, né, irmãos? E é tão maravilhoso estar reunido no nome do papai, no nome verdadeiro, ter esse privilégio desse conhecimento. Lá em Provérbios 18:1 fala assim que aquele que se isola busca o seu próprio interesse e vai contra a verdadeira sabedoria, mostrando que nós temos que estar o quê? Unidos, reunidos em nome de Yahusha. Por quê? Porque nós vemos Eliseu, aonde que Elias ia, Eliseu ia atrás, entende? E nós vemos que com isso, ele lá atrás, ele recebeu o quê? Ele recebeu a primogenitura. Nós vemos também Jacó lutando com um anjo, uma representação das 12 tribos, lutando com um anjo, para receber a primogenitura. Isso que nós estamos fazendo a cada dia, reunindo nessa peleja, justificando a sabedoria. Nós estamos lutando com o anjo.
Cada um vai ser recompensado naquele dia. Igual eu falo para os irmãos, a palavra fala que quando eles falarem a paz e segurança, virá o que? Uma repentina destruição. Mostrando que vai ser no momento a nossa partida vai ser no momento em que nada vai estar favorável aos olhos dos habitantes dessa terra. Não está parecendo que vai haver a redenção, o arrebatamento. Não vai ser assim. Vai ser quando eles disserem a paz e segurança. A paz e segurança. Nós estamos vendo aí o mundo cada dia andando pior, voltando ao normal, entende? Voltando ao normal, tudo voltando ao normal. Nós vemos que os personagens já estão todos aí na terra. Gratidão, papai, que está sendo revelado através do seu anjo. Queria que os irmãos abrissem lá em Êxodo. Isso. Êxodo 23. Não, irmã, é esse 3. Vamos aqui na sarça ardente. Isso. Só voltando. Êxodo 3, versículo 2. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Nós temos que ter um temor, ainda mais nesse final dos tempos, não é abrir a guarda. Igual eu falo para os irmãos, muitos irmãos voltando às veredas antigas, mas não é as veredas antigas que o apóstolo Paulo nos orientou, que falou, ó, observa, sem favoritismo. A mesma instrução que nós passamos hoje. Hoje nós passamos as mesmas instruções para os Ialdinhos. Observa, mas não é por favoritismo, mas para que eles cresçam o quê? Em graça e em conhecimento. E muitos irmãos às vezes botam as veredas antigas, mas era a vida do velho homem. Entende? Nós não podemos voltar essa vereda antiga, porque muitos vai se acomodando, porque tem um processo do ministério de Filadélfia sobre essa terra. Tem esse processo, irmão. Tem esse processo. E quando nós pegamos aqui em Êxodo 3:2, fala assim: um anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Eu estou lendo aqui, eu lembrei uma vez que o irmão, ele trouxe que estava no monte uma vez e viu as folhas iluminando. Estou lendo aqui, eu estou lembrando desse acontecimento com o mensageiro. E aí fala assim, ó, viu Yahvé que ele deu uma volta para ver. E Yahvé o chamou do meio da sarça e disse:
Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. E ele disse: não aproxime-se daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Iau de teus pais, o Iau de Abraão, o Iau de Isaque e Iau de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Iau. Nós vemos que ele enviou o quê? Enviou seu anjo. E o anjo, na hora que ele fala em nome de Iau. Ele fala em nome de Iau, uma representação das cartas da igreja. Vamos ver como que começa as cartas da igreja? As cartas da igreja começam falando: ao anjo porque as cartas da igreja fala assim na carta de Filadélfia. Apocalipse 3:7 fala: ao anjo da igreja em Filadélfia, mostrando que esse anjo fala por quem? Fala por Iau. Mas antes dele veio quem? Veio o mensageiro de Sardes, o anjo de Sardes, que falava por Iau. E quando ele falava, era Iau que falava através da boca dele, até ele perder o que? O Espírito. O Espírito. E nisso, irmãos, quando nós pegamos aqui e vemos que os anjos, o anjo fala através de Iau, e nós vemos aqui que o anjo fala pela boca do mensageiro de Sardes. Começou a falar pelo começo. E nisso chegou um período que parou. Por quê? Porque ele se mostrou que apavorado diante de Razão e do filho de Romelias. Entende? E quando nós pega lá em Lucas 11:21, vamos estar abrindo lá em Lucas 11:21. Porque esse apavoramento dele que faz ele o quê? Esse medo dele que faz ele se perder. (11:21) fala assim: quando o homem forte, bem armado, guarda a sua moradia, seus bens ficarão seguros. Todavia, se o mais forte o assaltar, o vence e tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui os seus despojos. Entende? É uma representação também do mensageiro de Filadélfia, que tomou, porque quando nós pegamos lá em Apocalipse 12, vamos estar lendo lá em Apocalipse 12, vamos ver a mulher estava vestida do quê? Sol. Estava vestida do sol. E fala quando um mais forte vem, tira o quê? Toda a armadura e distribui o quê? Os seus despojos. Porque, irmão, nós vemos isso acontecendo com quem? Com Pedro. Pedro se demonstrou covarde. Ele se demonstrou covarde perante aqueles Ialdins. E veio quem? Veio mais forte do que ele. Quem? O apóstolo Paulo, Shaul Paulo. E tomou todos os despojos. Todos. Por quê? Ele mesmo fala, Shaul Paulo, ele fala assim que Iau não nos entregou o que? O espírito de covardia. Um espírito de covardia. Porque quando a pessoa começa a sentir medo com aquele que está administrando essa terra, porque é quem? O administrador infiel, tem medo, sai do foco, sai do propósito de Iau. Nós vemos aqui que o anjo, quando vem o mais forte, quando vem o anjo mais forte, o anjo forte, é o sexto, mas também ele é o sétimo. Quando vem o mais forte, uma representação de pregar que Al Shepai, lutar por essa palavra,
toma todos os despojos, porque muitos irmãos ficam assim, mas falava-se, e ao falar, por que parou de falar? Porque ele demonstrou covardia. Demonstrou covardia. A palavra fala, quando vem o mais forte, toma o quê? Toda a armadura. E quando nós pega aqui em Apocalipse 12, Apocalipse 12, fala assim: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida, e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar luz. Aí quando fala aqui no 5, ela deu à luz o filho, um varão, que rangerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi o que? Arrebatado para junto de Al e de seu trono. Viu? Foi o que? Tomado a força da mulher. A força da mulher, porque veio o mais forte do que ele. E lembrando também que o sexto é o sétimo. E acontece a questão do entristecer o espírito. Entristeceu o espírito, porque quando começou a desprezar o mensageiro de Sardes, começou a desprezar o mensageiro de Filadélfia, nós vemos que ele não recebeu o espírito, parou de receber. Por quê? Porque o mensageiro de Filadélfia está numa representação de Samuel. Por quê? Porque eu lembro, irmãos, que eu tive um sonho, o qual o irmão, eu cheguei a comentar com ele na época, que eu vi ele com um jarro na mão, e nisso o irmão, mensageiro de Sardes está com a cabeça baixa, e nisso ele ficou olhando assim, antes de derramar o jarro na cabeça do mensageiro de Sardes. E ele olhou para ele assim, um olhar triste, e ele voltou. E dentro daquele jarro, eu vi o que? Eu vi como se fosse o pergaminho, porque estava misturado uma cor vermelha, amarela, e é aquelas cores que tem no pergaminho. Tem muitas cores lá, porque tem a separação. O mensageiro de Filadélfia fez, pergaminho lindo. E naquilo, eu vi misturado lá dentro, e tinha umas crianças. E ele pegou aquela água que estava dentro do jarro e jogou, e caiu sobre aquelas crianças. E naquilo, irmão, eu lembro que na época eu cheguei a comentar com ele, eu não sei se ele lembra ainda, isso foi muito tremendo. E hoje nós entendemos, né, irmão? Era o que? Era a consagração. Era a consagração, uma representação de Saul, que ia ser o quê? Ia ser confirmado como rei. Ia ser confirmado. E quando nós pegamos aqui na carta de Sardes, nós vemos isso claramente. E quando nós pegamos aqui em Lucas, irmão, pode abrir aí em carta em Sardes. Deixa eu ver como que está aqui em Lucas. Lucas 11, 21, onde que nós acabamos de ler. Isso. Fala assim, ó. E quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se o mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Aí continua: quem não está a meu favor está contra mim, e quem não se ajunta comigo dispersa, se espalha. É uma representação do que? Do mensageiro de Sardes. Quem não está com Micael está contra ele. Entende? Aquele que não se ajunta se espalha. Por isso que em Provérbios 18:1, se eu não me engano, acho que na Almeida que está melhor. Provérbios 18:1 fala assim: aquele que se isola busca o quê? Busca o seu próprio interesse, busca fama e despreza a verdadeira sabedoria. E hoje nós entendemos quem que é a sabedoria de Yah.
é Yahusha. Sabedoria de Yahusha é Micael. Entende? Hoje nós entendemos isso. E quando se isolamos, desprezamos o que? A verdadeira sabedoria. E quando aqui fala que quem não está a meu favor, está contra mim. E quem não ajunta comigo, se espalha. E ele associa aí a um homem. Oi? E ele associa aí a um homem. Exatamente. Não um querubim, por exemplo. Exatamente, porque aqui também remete a eles. Remete, aqui tem um outro sentido, um outro sentido também, mas aqui, quando nós vemos, faz todo sentido, entende, irmão? Porque veio o mais forte do que ele, entende? O mais temente, porque eu lembro que hoje muitos estão sendo refrigerados devido à perseverança do mensageiro de Filadélfia. Reúne, mostrando o segredo, porque isso que alimenta a nossa alma, a nossa fé. Isso que alimenta esse segredo a cada dia sendo revelado, mais profundo, mostrando que o rei Ezequias falou, maior é o que está conosco do que o que está com eles. E nós não estamos apavorados, pelo contrário, nós vemos que as águas impetuosas, turbulentas, vêm por conta que eles estão apavorados e rejeitaram o quê? As águas de Siloé. Entende, irmãos? E quando nós vemos isso aqui, nós vemos que aconteceu isso lá nas eras da igreja, quando nós abrimos aqui em Éfeso. E nós sabemos que a sétima era ela não chega nem perto da força. O mensageiro da sétima era não chega nem perto da força do sexto. Vai entrar o sétimo por quê? Porque o sexto vai sair dessa terra. Vai voltar o quê? Vai voltar para aquilo que é dele, de herança de tempos antigos. E quando nós pegamos aqui em Éfeso 2, Apocalipse 2, na carta de Éfeso. É Apocalipse. Perdão, irmão. Ele falou aqui do Efésio e filmou na carta de Efésio. Falou dois e já era. Aí falou que era Apocalipse. Mas nós vai lá também. E quando nós vemos aqui Apocalipse 2, é tão gratificante, irmãos, estar reunido. Esse aqui é o nosso prazer. Refrigera a nossa alma, nos traz tranquilidade, nos traz paz, nos traz esperança. Entende? Nós não podemos fazer igual a carta de Éfeso. E quando nós vemos aqui Apocalipse 2, 2 fala assim: conheço tua conduta, tua fadiga, a tua perseverança, sei que não pode suportar os malvados. Puseste às provas os que se diziam apóstolo e os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recobre-te, pois de onde caíste, converte, retorna à conduta de outrora, do contrário, virei a ti, e caso não te converta, removerei teu candelabro de sua posição. Aí continua: tens de bom, tens de bom, contudo,
detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor concederei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Ial. No paraíso, aí aqui já direciona, né? Aonde que eles irão servir. E quando nós pegamos aqui a carta de Esmirna, fala assim, ao anjo mais valente, o mais bravo, que exortou perante todos. E ele começa a carta, lá em Timóteo ele já deixa bem claro, conjuro-te. Quem sabe onde que está essa palavra? Acho que é de conjuro-te perante seus anjos eleitos. Porque, irmãos, então, oi? 5:21, isso mesmo. 5, vamos começar no 20. É no 20 aqui que é o que muitos irmãos falam. Chama no particular, exorta no particular. 1 Timóteo 5:20. Entende por quê, irmão? Tem uma diferença de você fazer, porque tem as obras do Espírito da carne. Tem aquele que começa com o Ial, mas começa a deixar o que? A carne agir. Começa a querer ter fama. Isso que aconteceu com o mensageiro de Sardes. Entende? E tem aquele que entende, irmão. Entende a palavra de Ial, o amor, pregar por amor, que se torna, você começar a fazer algo para Ial, começa a se tornar algo natural do teu espírito, porque está fundido com o espírito que está sendo compartilhado do seu mensageiro. Entende? Começa a ser algo natural do seu espírito. Tanto que o irmão mesmo falou, em questão do estudo, ele rumina, ele deixa o espírito falar. Entende? E quando você pega aqui em 1 Timóteo 20, fala assim, ó, repreende os que pecam diante de todos, a fim de que os demais temam. Entende? E nós vemos que esse mensageiro de Esmirna exortou o apóstolo Pedro perante todos. Quando você pega lá em Gálatas 2:11, foi perante todos. E Pedro andava com Machia, andava com aquele que foi exaltado, que se tornou o quê? Ial, forte e valente. Imagina a valentia de Paulo, a valentia. E o papai Ial falou que Satanás queria o quê? Cirandar Pedro, cirandar. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele mesmo sabendo que o apóstolo Pedro andava com Machia, ele sabia, por conta do Espírito que foi compartilhado com ele, que a conduta de Pedro estava errada. E ele não poupava exortação para exortar Pedro, mesmo sabendo que Pedro podia falar, você matava, você perseguia os crentes. Por quê? Porque essa é a mesma palavra, essa é a situação que o papai deixou escrito lá atrás. Satanás queria o quê? Cirandar, queria usar isso contra, mas o que estava com Paulo era muito maior, e ele pelejava por Paulo, entende? Fazendo com que Pedro não viesse o que? Se sujar mais ainda. Por isso que o papai ele já deixou bem claro, Satanás queria te cirandar, mas eu falei não, entende? Nós vemos que a posição do apóstolo Paulo era uma posição no momento de valentia, abrir mão de tudo por amor do Machia, de perseguidor passar a ser perseguido, entende? E sabendo que tinham que inúmeras acusações, mas o sangue do Cordeiro purificou.
E quando nós vemos isso tudo, irmãos, nós pega aqui na carta de Esmirna, Apocalipse 2:8, e hoje nós entendemos aonde que eles aguardam. Apocalipse 8 fala assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam ialdins, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenha medo que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão para ser disposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostraste fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. De maneira nenhuma iria passar pela segunda morte. E quando nós pega aqui a igreja de Pérgamo, nós vemos o que? A valentia, mesmo pregando contra Zeus, nós vemos que mostrou uma valentia o que? Diferente da de Pedro. Quando você pega aqui falar o anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde mora e onde está o trono de Satanás. Tu, porém, segura firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipa, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoa que segue a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, já mostrando o que? Que Pérgamo se contraria o que? Uma parte dos filhos adotivos, o qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comesse das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Do mesmo modo, tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Converte-te, pois, do contrário, virei logo contra ti para combatê-lo com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece exceto aquele que o recebe. E aqui na carta de Tiatira nós vemos que ele deixou o que? Em paz Jezabel. Nós vemos essa palavra em Lucas, irmãos, falando: aquele que vier, que for mais forte, tomará o que? Todos os despojos. E quando o anjo fala da era da igreja, é o próprio Ial falando. O próprio Ial falando através do teu mensageiro. Mas quando o anjo demonstra o que? Uma covardia, demonstra medo, aí Ial levanta o que? Um outro. E isso nós vemos acontecendo na era que nós vivemos. E hoje, quando nós vemos essas situações, eu queria que os irmãos abrissem lá em Salmos. Salmos 19, 2.
Isso. E hoje nós estamos sendo instruídos, irmão, de primeira mão. Porque esses anjos, devido ao medo, devido a várias situações, eles não entendiam, muitas das vezes, o que iria receber. O teu propósito, o teu ministério. Entende? E hoje nós estamos entendendo. E aqui em Salmos 19:2 fala assim, ó. Quem está com a Almeida? Tem alguém com a Almeida? Eu vou estar lendo aqui nela aqui, ó. Fala assim, ó. Quem pode entender seus erros? Hoje nós estamos podendo o que? Entender. Aqui na Yalxalã, tá? Com elas também teu servo se esclarece e observa, traz grande proveito. Hoje nós traz o que? Grande proveito desses erros. Salmo 19:12. Os irmãos Leão. É 12. É 12. É 12. Salmos 19:12. Fala assim: com elas também teus servos. 19:12? Isso. Não, 19? Isso. É 19:12. Isso. Na Yalxalã está assim: com elas também teu servo se esclarece e observa, traz grande proveito. Aqui na Almeida fala: quem pode entender os seus erros? Mostrando o quê? Mostrando e esclarecendo todos os fatos, irmãos. Os erros desses, nós entendemos sobre esses anjos, entendendo sobre essas eras da igreja, nós podemos o quê? Compreender os erros e não cometer agora coisas que eles não tiveram esse privilégio de poder compreender. Entende? Porque quando nós pegamos o anjo de Tiatira, nós vemos que ele deixou o quê? Jezabel em paz. E maior é o que estava com ele, mas ele não entendia, devido ao quê? Devido ao medo. A mesma coisa o apóstolo Pedro. Muitas das vezes ele abandonou o quê? O primeiro amor. Ele abandonou o primeiro amor. Nós vemos que ele estava querendo trazer o quê? Trazer para si uma fama. Eu andei com Machia, porque ele se posicionava como circunciso. Entende? O apóstolo Paulo fala que ele estava indo contra o evangelho eterno. O apóstolo Paulo, ele se desfez de tudo. Ele fala que era esterco para o que? Adubar. Tudo ficou claro para ele. Ele usou aquilo lá que ele tinha aprendido de outrora para o quê? Para crescer. Nós vemos que ele entendeu, chegou o quê? Ao pleno conhecimento. É necessário chegar ao pleno conhecimento do fato, porque para ser o quê? Selado. Porque nós vemos isso na carta de em Daniel. Em Daniel, quando nós pegamos em Daniel, quando nós pegamos aqui em Daniel, que fala assim, sela, que fala assim, sela este livro, porque é para o tempo do fim, não é para esse tempo de agora. Está em Daniel 12, né, irmãos? Sim. 12:9. Aí fala assim, ele respondeu: vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim, mostrando que aqueles que iam compreender ia chegar o que? Ao pleno conhecimento de toda a verdade, para o quê? Para ser selado também, assim como as escrituras. Por isso que é necessário chegar ao que? Ao pleno conhecimento. E quando nós pegamos aqui no 12:13, fala assim: quanto a ti, vai, toma o teu repouso
depois te levantará para receber a tua parte no fim dos dias. Por isso que é necessário chegar ao quê? Ao pleno conhecimento para ser selado, porque tudo é uma representação. Quando chega ao pleno conhecimento, é compartilhado os segredos celestiais, é o que? É selado. E é necessário receber esse conhecimento para o quê? Todo esclarecimento, igual está lá em Éfeso, em Efésio. Vamos estar abrindo lá agora? Agora é em Efésio. Nós vemos que Pedro, naquele momento que ele é exortado por apóstolo Paulo, nós vemos que ele estava o quê? Querendo fama, se escondendo. Entende? Efésios 4. Quatro 12. Porque nós vemos que o apóstolo Paulo ele não mandou, pelo contrário, ele tinha muitas culpas, entende? Aos olhos daqueles que eram crentes da época, mas ele chegou ao conhecimento no valor que tinha o sangue do Cordeiro. Ele chegou ao pleno conhecimento. Ele não subestimou o sacrifício do madeiro. Por quê? Porque Satanás ele subestima o valor do sangue do Cordeiro. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele não subestimou, pelo contrário, ele tomou para si. E hoje Satanás ele subestima que nós iremos vencer. Ele duvida. Entende? E isso acontece com muitos em nosso meio. E aqui em Efésios 4:12 fala assim, ó, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério para edificação do corpo do Mashiach, até que alcancemos todos nós a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, o estado do homem perfeito, à medida da estatura e plenitude do Mashiach. Viu? Nós vemos lá que foi dada a instrução para quem? Para Daniel. Cele. Depois que foi compartilhado, foi o que? Houve o que? O selamento, lacramento das escrituras para o tempo do fim. Por quê? Porque no momento devido ia ser aberto para aquele que deu essa ordem para selar. Mas era necessário ele ser selado com o quê? Com conhecimento, com todos os fatos, para ele chegar lá, com a posição de honra que ele tem, ele não ser pego o quê? De surpresa. Por isso que foi passado para ele todo esse esclarecimento do tempo do fim. Uma representação nossa, que está sendo selado com conhecimento. Com conhecimento, com a sabedoria de alma, através do Espírito. A mesma que o apóstolo Paulo teve. Entendeu que tinha um propósito, que tinha o tempo do ministério dele. Quando fala aqui que nós chegamos o que? O pleno conhecimento é entender quem está nos conduzindo, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem lá em... Vamos começar por Zacarias. Zacarias 2:7.
nós vemos o que? A braveza do apóstolo Paulo. Ele foi muito valente. Ele foi muito valente. Ele nos instruindo, ele falando, observa, sem preconceito, sem favoritismo. Entende? Nós temos que entender isso no nosso meio, sem favoritismo. Ninguém querendo ser melhor, mas querendo que todos cheguem ao pleno conhecimento de todos os fatos. Porque quando você entende quem está seguindo, quando você pega aqui em Zacarias 10, fala assim: Ei, fuja da terra do norte, porque eu vos dispersei aos 4 ventos do céu. Lembrando, vos dispersei. Ei, Sião, salve-te, tu que habita com a filha de Babilônia, que habita com quem? Sardes, fuja-te. Porque assim dizia o dos exércitos, depois que a glória me enviou, a propósito das nações, que eu vos despojo. Quem vos tocar, toca na pupila de meu olho. Eis que levanto minha mão contra elas, para que sejam presas de seus escravos. Então reconhecereis que Yahvé dos exércitos me enviou. Exaltai e alegrai, filha de Sião, porque eis que venho para morar em teu meio. Palavra de Yahvé. Numerosas nações aderirão a Yahvé. Naquele dia, elas serão para ele um povo. Elacha habitará no meio de ti, o cetro. Se eu não me engano, Elacha significa cetro. Depois, como se diz o irmão Arthur, fica como para casa, para nós. E tu reconhecerás que Yahvé dos exércitos me enviou. E possuirá e dar sua herança na terra santa. Ele elegerá novamente Al-Shalom. Silêncio, toda a carne diante de Yahvé. Sim, ele se levanta em sua morada santa. E quando nós pegamos aqui, fala assim: tu que habita com a filha de Babilônia. Ei, Sião. Por que Sião? Porque hoje nós sabemos que os 144 mil vai habitar onde? Em Sião. Por isso que tem até a palavra do Salmo que fala: aqueles que confiam em Yahvé é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque são aqueles que desde os tempos antigos dá credibilidade à palavra de Yahvé através de Micael, através do papai Yahvé. Entende? E quando nós pega aqui, fala assim: porque eu vos dispersei aos 4 ventos, uma representação desses que foram dispersos, estão sendo o que? Ajuntado, e eles estão o que? Saindo da filha de Babilônia. E quando nós vemos isso aqui, irmão, nós lembra da onde? Isaías 51. Vamos estar abrindo lá em Isaías 51. E viu que ele falou assim, ó: então reconhecereis que Yahvé dos exércitos me enviou. Porque através da pregação, da mensagem, da valentia. Hã? Isso. Isaías 51, 4. Nós vemos lá que Daniel 12:1 fala que Micael ele habita e se conserva junto do que? Junto do teu povo. E quando nós pega aqui Isaías 51:4 fala assim: o teólogo colocou aqui o rei da justiça de Yahvé, o reino da justiça de Yahvé.
A 51:4 fala: atende, povo meu, dai-me ouvido, gente minha, porque de mim sairá uma lei. Porque de mim sairá uma lei, farei brilhar meu direito como a luz entre os povos. Fazendo o link com Isaías 60, que fala assim: levanta-te, resplandece. Levanta-te, resplandece. Por quê? Porque a glória de Yahweh raia sobre ti. Lembra de Isaías 60? Fala assim, ó. Isaías 51 continua: breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação. Meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em minhas ilhas esperarão. Na proteção do meu braço porão a sua confiança. Erguei ao céu os olhos, olhai para a terra, cá embaixo, porque os céus se desfarão como fumaça, e a terra se desgastará como uma veste. Seus habitantes perecerão como mosquito, mas a minha salvação será eterna, e a minha justiça não terá fim. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha lei no coração. Não temais as injúrias dos homens, não fiqueis apavorados com os seus insultos. Viu? Não fiqueis apavorados diante de Razão e do filho de Romelias. Com efeito, a traça os devorará como a um vestido, as larvas os devorarão como a lã. Porém, a minha justiça durará para sempre, e minha salvação de geração em geração. E quando nós pega aqui, fala que breve chegará minha justiça, surgirá a salvação. Meu braço executará o julgamento sobre os povos. O julgamento. E nós vemos lá que o papai Yahshua, ele direciona e mostra que ele não é o quê? Ele se torna forte e valente, ele não é juiz. E aqui deixa claro que o braço executará o quê? O julgamento sobre os povos. Fazendo um link com Zacarias. Com Zacarias: quem vos tocar, toca na pupila dos meus olhos. E quando nós vemos aqui, fala: breve chegará a minha justiça. Em Isaías 51 fala: breve chegará a minha justiça. E quando nós pegamos aqui na carta de Apocalipse, Só um comentário aí sobre essa passagem que você leu. Pode falar, irmão. Fala aí no versículo 7: ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo que tens a minha lei no coração. Como Davi guardou a palavra no coração. Exatamente, são aqueles que foram talhados da rocha, né, irmão? Aqueles que foram talhados. Exatamente. É muito situações, né? E essa semana eu falou sobre essa Passagem da justiça na na... palavra no coração para não pecar. Exatamente, irmãos. E o que nós fazemos aqui, eu gosto muito de entrar nisso. Nós não estamos aqui, É irmãos. pra gente não ter medo, né, Júlio? Nós estamos aqui para ser o que? Exemplo. Nós não estamos aqui querendo fundar uma religião, mas direcionar toda essa terra. Porque foi da vontade de não só entregar Yahushua terreno, mas sim toda a terra. Toda a terra, irmãos. Entende? A grandeza é coisa para o quê? Dar valor. Orar, jejuar, buscar, crescer em graça e em conhecimento, meditar. Olhar assim e falar: nossa, eu sou tão privilegiado. Eu falo com os irmãos, eu olho assim, me sobe um certo temor, irmão, que minha cabeça começa até a esquentar. Começa a falar assim: meu pai, que tremendo, que maravilha isso tudo que nós estamos vendo. Exato, mostrando o que? Mostrando o erro daqueles que vieram lá atrás para nós poder vencer, não cair no erro, entende?
quando fala lá, deixaste o teu primeiro amor. Quando você pega o mensageiro de Tiatira, ele não entendia isso, ele nem sabia quem era o mensageiro de Éfeso. Quando você pega o de Sardes, ele também não sabe. Ele não sabe nem ele é de qual era. É mensageiro de qual era. Entende? E quando você pega em Salmos 19, fala que isso é tudo o quê? Para nos mostrar o erro. Para nós não errar. Entende? Não sabe nem quem ele é. Não sabe por quê? Porque é querer o quê? Querer fama, querendo favoritismo, entende, irmão? Nós somos testemunhas oculares, estamos aqui para justificar o quê? A sabedoria, porque a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Nós vemos que todo momento no começo, irmão, como que o mensageiro de Filadélfia foi atencioso, prestou atenção, instruía para ouvir o mensageiro de Sardes, até que foi encontrado falta o mensageiro de Sardes. Eu lembro que no começo de 2020, dia 8 de abril, ele sempre falando, gente, compartilha os vídeos, não deixe de ouvir os estudos mensageiro de Sardes. Ele não falava, sabe, mensageiro de Filadélfia, porque fez como os bereanos. Analisou. Porque quando nós vemos aqui em Isaías 11, que ele não julgará por ouvir dizer, mas o que ele vê. Aí já começa o quê? Um testemunho claro de quem está nos conduzindo. Ele começou a ver e analisar que aquelas palavras não batiam com o mensageiro de Filadélfia. E eu lembro que quando ele trouxe, ele não é por conta desses erros. E nós perguntamos, quem é então? Ele falou, vou aguardar que Yahweh vai nos revelar. E ele nunca falou que é ele. Entende, irmão? O que é humildade? O que é sabedoria? Eu falo para os irmãos, muitos veem aí o crescimento, nosso crescimento, nós estamos sendo lapidados, todos nós, por isso que eu falo, Micael e seus anjos. Todos nós estamos sendo lapidados, e eu agarro, irmão, igual nós temos que entender, não tem ninguém aqui que foi privilegiado, todos receberam uma mina. Todos. A questão é o quê? De lutar. Entende? De querer agradar aquele que o arregimentou. Agradar Yahweh. Entende? Entende? Não é querer agradar nós mesmos. Todos nós recebemos uma mina. Não tem, fulano é isso e aquilo. Não, isso aí é questão do esforço e dedicação para todo mundo. Por isso que eu falo, Micael e seus anjos. Entende? Cada um recebeu uma mina. Uma mina. Cada um recebeu uma mina. E quando nós vemos aqui, nós vemos sobre o braço, falando sobre o braço. Sobre o braço. Nós vemos que sempre ele usou a humildade, entende? A sabedoria. Eu lembro que foi um dos períodos mais assim, bem, como se diz, angustiante, porque nós começamos a olhar para a cara dos irmãos, alguns irmãos ouvindo que ele não era o mensageiro de Filadélfia, que o mensageiro de Sardes não era o mensageiro de Filadélfia, mas sim de Sardes. Muitos começaram a regalar um olho. Achar até ruim, né? Achar até ruim. Até ruim, mas nós vemos dentro da palavra. Aí nós vemos quem está nos conduzindo, né? O braço de Yahweh. Quando nós entendemos sobre isso, irmão, tudo fica mais claro. Quando nós entendemos, fazemos questão, tudo fica mais, como se diz assim,
mais fácil de você suportar, porque o apóstolo Paulo, ele começou a suportar aquilo por conta que ele entendeu quem estava com ele, entende? Ele começou a entender quem estava conduzindo, começou a sentir o que? O certo temor, porque nós vemos que o anjo apareceu para Moisés, e ele falou que era o que? Iau de Abraão, de Isaac e de Jacó, entende? Porque ele está falando em nome de Iau, e ele sentiu um temor que ele fechou os olhos, tampou o rosto do certo temor. E eu falo para os irmãos, e o temor a Iau, que é a nossa inspiração, sentir esse temor, igual todos nós estamos sendo que lapidados, igual eu falo para os irmãos, estamos sendo acrisolados. Eu falo para os irmãos, nunca comecei a ser um bom pai, um bom marido, a partir do que? Das reuniões, do acrisolamento, da palavra, entende? Porque todos estão sendo acrisolados, todos. Mas temos que beber a água, que beber água com temor, prestando atenção dos dois lados, com temor de errar, porque nós estamos vendo aí, muitas das vezes as coisas não favorecem, entende? Não favorece, não, vai ser notório quando for o tempo do fim, entende? Igual muitos aí estavam esperando o Salvador, cabelos longos, em tudo, montado no cavalo branco, e pegou justamente o jumentinho. Isso acontece no fim dos tempos. O povo aguarda aqueles personagens bíblicos de uma certa maneira. Eles vêm totalmente, porque a paz se cumprir a palavra. São totalmente diferentes, né? O reino de Iau não é visível. Você olha, é o reino de Iau, entende? Isso aí é o reino de Iau, olha lá onde que ele está. Pelo contrário, o povo olha e fala, lá não tem nada de Iau, entende? Mas isso tem que ficar só nos olhares deles, mas não no nosso meio. Em nosso meio nós temos que olhar e falar, Iau é o nosso Iau. Falar e sentir, né? Repetir para o papai falar, ali o meu povo. Entende? Isso aí tem que ficar só nos olhares deles. Por quê? Porque quando eles nos tocar, irmão, tocar com palavra, tá tocando o quê? Na menina dos olhos de Iau. E aqui fala que ainda, no 7 fala assim, ó. Fala assim, ó, Zacarias 2:10 da Yalxalã. Na Almeida é 2:7. Fala assim, Sião, salva-te. Por que Sião? São aqueles que vão habitar no Monte Sião. São aqueles que vão habitar no Monte Sião. Falando, salva-te, salva-te. Por isso que ele já chama aqui Sião. É aqueles que vão habitar no Monte Sião. E o Monte Sião é o quê? O lugar elevado. Nas regiões celestial, conhecida como Palácio de Marfim. Conhecido como Palácio de Marfim. E hoje está sendo o que? Escancarado para nós todo segredo de quem está nos conduzindo, irmão. E tem irmãos que não geram um certo temor. Às vezes estão boiando, como dizendo mesmo, às vezes estão boiando. Exatamente, estão, como se diz, não está dando a devida atenção. A palavra fala que o reino de Iau não é visível, entende? Nós vemos aí que esses personagens bíblicos, quando você pega esse filme aí, eles colocam, materializa eles como aquelas coisas mais assim, nossa, que isso, que belo. Mas deslumbrante. É que nem quando as pessoas esperam ver anjos, acham que vai vir uma coisa sobrenatural. E se a passagem fala
que sem, Muitos sem saberem. hospedar é porque está no meio e é despercebido. Não é É claro. evidente. Não é uma coisa evidente que você vai reconhecer ao ver. E nós vemos lá que o pai, acho que foi o pai de Sansão, foi ver que era realmente um anjo quando o quê? Quando ele subiu. Quando ele subiu. E aí ele viu que era, entende, irmão? É uma representação. E a palavra estava toda lacrada para os humildes, irmão. Porque tem que ser humilde. E o mensageiro de Filadélfia nos mostrou que a humildade desde o começo. Eu lembro até hoje, quando ele falou assim, o mensageiro de Filadélfia não é ele. Falou assim, não é o irmão Romilson. Ele é o mensageiro de Sardes. E aí nós perguntamos, eu falo com os irmãos, eu dentro de mim, eu já percebia essa questão da sabedoria, da trepidez da palavra. Eu falo com você que eu já estava automaticamente se desligando por completo lá do mensageiro de Sardes, porque eu estava prestando atenção na sabedoria, na perseverança, entende? Eu já estava vendo que tinha algo assim bem diferente acontecendo, mas o que? Um certo temor, entende, irmão? Não querer passar na frente, até que o papai nos revelou sobre Micael. E hoje nós estamos aqui podendo reunir, ter essa tranquilidade, entende? Eles vão ver que não era algo de 7 cabeças. Igual hoje nós temos o privilégio de reunir, o papai não exige de roupa. Papai, ele não exige de local. Ele só exige o quê? Amor e perseverança. Porque a palavra fala por conta da perseverança. Aqueles que estiveram reunidos. Não pôde ir na quarta? Vai na sexta. Não pôde ir na sexta? Vai no sábado. Não pôde no sábado? Vai no domingo. Mas não pode deixar do quê? De se reunir, abrir mão, irmão. Igual eu falo para os irmãos aqui perto, abrindo mão. Lá perto da reunião de quarta-feira, abrindo mão. E a luta, a prova, né, que traz a perseverança. A gente quer ficar livre dessas lutas e tudo, mas se a gente ficar bem bom, a gente incomoda, a gente não vai perseverar. A luta que realmente é a palavra que fala isso. Da perseverança, por quê? Porque é para nos levar a uma posição elevada de glória. A palavra fala que iria conduzir muitos filhos por meio do que? Da aprovação, do sofrimento. Do sofrimento. Igual eu falo para os irmãos, fiquei triste de ver uma irmã aqui perto, viu nós, eu e a Ana, minha esposa, fez nenhuma questão nem de dar parte de alfa. Entende, irmão? Você olha assim essas coisas, como que vai ter que largar as coisas na marra deste mundo? E quando fala assim, vocês acham que são ricos? Já não é Filadélfia, né? Porque Filadélfia é amor entre irmãos. Faz questão. Já, ó, Laodiceia é purinha. Não dá mais um tempo para a gente ficar porque as coisas estavam bem evidentes, né? Estão bem evidente, bem evidente. Igual nós hoje. Eu falo com você, muitos falam assim, é um número pequeno, irmãos, é um número pequeno, você pega aí no canal, você pega aí tudo e tal, mas é um povo que agrada Yahweh, é um povo que está seguindo a regra, a risca, entende quem está administrando tudo, e a palavra fala que as nações vão caminhar no clarão do sol nascente, entende? Pai, ele não está querendo fazer com que as coisas fiquem favoráveis a nós, para o quê? Para não vir o quê? Rebeldes, para não vir traidores, só aqueles humildes mesmo que olham e olham com amor, com humildade e falam assim, realmente é uma mensagem que nunca foi dita. Eles agem de uma maneira como nunca se viu nessa terra.
Entende? A perseverança é uma perseverança diferenciada. Por quê? Porque aqui, irmãos, no nosso meio, eu falo para os irmãos que o papai está nos prometendo é algo muito grandioso para que nós queira ficar pedindo sinais. Porque quem pede sinais demais é o quê? É os incrédulos, os hipócritas. Que o papai Alcha fala, você sabe discernir aí, ó, sabe discernir as estações, mas não sabe discernir o tempo que vocês estão vivendo. Entende? Nós já tem muitos e muitos sinais, eu falo para os irmãos. Nós já temos sinais demais, não? Muito? Irmão, nós já temos sinais, mas... E o maior sinal que a gente tem é as escrituras, né, que falam. Todas elas falam do irmão, né? Todas elas falam do mensageiro. E toda ela. Quando nós pega aqui, ó, fala aqui, ó, o braço foi o quê? Descoberto. Foi descoberto. Entende por quê? Porque fala assim, aquele que ô irmão, se você conseguir falar assim, não, eu achei um aqui que pare. Ô irmão, eu falo com você, você não acha um que tem uma sabedoria, um discernimento, uma mensagem de edificação, entende? Uma instrução de vida igual essa que nós recebemos, não, entende? Igual as denominações aí, pega as pessoas que cometeram várias coisas, atrocidade, coloca como troféu, entende? E ele já mostrou isso aqui no nosso meio é totalmente errado. Isso aqui no nosso meio não prevalece. Entende, irmão? Eu falo para os irmãos que eu tenho assim, até um pouco, uma certa vergonha, mas isso é para exaltar e alto. Entende? Meu passado. Todos nós tivemos um passado, porque nós estávamos o quê? Sem a memória. E eles contam, exaltando. E depois que o irmão trouxe esse esclarecimento, fala, é nojento. Esses testemunhos que é dado em cima de púlpito, eles falam como se a vida de outrora fosse mais forte. Melhor do que a nossa. Que é exatamente só quem tem olhos espirituais que enxerga, entende, irmão? E aí você vai entendendo isso tudo, vai recebendo essas instruções, é porque por crescimento, mas o crescimento espiritual, irmão, é para nós ser o que? Refrigerado. E quando nós pegamos aqui em Isaías 51, Isaías 51, 5 fala assim, ó, breve chegará a minha justiça, fazendo um link aonde? Fazendo um link com Apocalipse 3. Pode abrir aí em Isaías 51. Fala assim, ó. Venho logo, segura com firmeza o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Ial, e dali nunca mais sairá. Ele fala assim, Isaías 51, 5 fala, breve chegará a minha justiça. Quem? Aquele que faz justiça. Surgirá a minha salvação. Meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em minhas ilhas esperarão, na proteção do meu braço, porão a sua confiança. E essas ilhas nós sabemos que é a ilha de Tarse, que está lá em Isaías 68. Se eu não me engano, Isaías 68 fala isso mesmo. Fala da pomba. Quem são estes? Viu? Mostrando tudo que nós estamos entendendo. O Espírito está nos revelando que o quê? Que aqueles que deram ouvido a Shaul Paulo estão aguardando debaixo do altar. Fala aqui, ó. Isaías 55, ó, Isaías 51, 5 fala assim, ó. Breve chegará a minha justiça, surgirá minha salvação. Em minhas ilhas esperarão. Aí quando você pega aqui em Isaías 68, fala assim, quem são estes que vêm de longe, deslizando como nuvem? Por quê?
mostrando aqui, deslizando é o que? As rodas do que? As rodas dos querubins. Quem são estes que vêm deslizando como nuvem, como pombas de volta aos seus pombais? Em mim esperam as ilhas, os navios de Társia vêm à frente, trazendo os seus filhos de longe, com sua prata e seu ouro. Quem? Esmirna e Pérgamo. Entende? Quando nós pegamos aqui, fala que é as ilhas esperarão, mostrando que tudo que nós estamos sendo direcionados, tudo. Quando fala aqui o braço, eu queria que os irmãos abrissem. Isaías, não, continuar aqui, ó. A Isaías 51, Isaías 63, vou abrir aqui, Isaías 63. Isaías 63. Viu que até Saulo Paulo, ele aguarda, ele abriga na proteção do braço de Alfa. E quando você pega aqui Isaías 63, 5, fala assim, bom aqui, Isaías 63, 3, fala assim, sozinho pisei a dorna do meu povo, do meu povo, ninguém estava comigo, pisei as uvas na minha ira, na minha cólera, a esmaguei, seu sangue salpicou as minhas vestes. Com isso sujei toda a minha roupa, com efeito decidi me pôr um dia de vingança, chegou o ano da minha retribuição. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro e minha cólera me sustentou. E quando você pega lá em Lucas, nós vemos essa parte. Porque nós temos que sempre estar lembrando dessa passagem, irmãos. Porque Micael, nós lembramos que estava o quê? Estava escondido até ser revelado no tempo do fim. Lá em Lucas 22, para esses que estão chegando agora, para eles entenderem, entende? E também consolidar o nosso entendimento para gerar o quê? Um temor. Que esse anjo, ele fala por Ial. Nós vemos lá que as ilhas de Társia esperam aonde? Lá do altar do incenso. Estão aguardando. Por quê? Porque eles são as primícias. São as primícias. E isso, quando nós olhamos isso, quando nós vemos aqui o braço aguardando, as ilhas. Isaías, aonde que eu tinha lido? Isaías 63, 50. Aqui fala aqui, meu braço executará o julgamento sobre os povos, na proteção do meu braço porão a sua confiança. Viu, irmão? Você olha assim essa mensagem, no final dos tempos nós entendemos sobre Micael. Isso é para gerar um certo temor. Uma profecia lá de trás se cumprindo nos dias de hoje. Não é tempo, irmãos, de perder tempo com coisas mínimas, com pensamento pequeno. Quando nós pega lá Laodiceia, fala assim, vocês acham que vocês estão ricos,
Mas vocês não sabem o que é que nós estamos desfrutando aqui em cima. Não passa nem na sua mente, seus miseráveis. Que a palavra fala, o menor no reino é maior do que aquele aqui nessa terra. Maior do que o maior dessa terra. Vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são miseráveis. Vocês não têm nada. Eu falo para vocês, aqui que tiver uma BMW, carro, uma casa, uma melhor casa, trilhões, igual tem um aí, que foi estabelecido aí pelos habitantes dessa terra, o mais rico desse mundo, 1 trilhão. 1 trilhão. Oi, irmãos. O menor no reino é maior do que ele. Entende? Aí você pega aqui hoje entendendo sobre o braço. Nunca foi falado, trazido a essa terra. E fala assim, ó, meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em mim as ilhas esperam. Mostrando o quê? Mostrando o quê? Mostrando isso tudo que nós estamos entendendo. O Pai está nos revelando através do Espírito. Esmirna está aguardando junto com Pérgamo, debaixo do altar do incenso. As ilhas esperam. E quando nós pega lá em Tessalonicenses, fala que o quê? Aqueles que estiveram lá não vão passar à frente. Vão subir todos juntos. Irmãos, eu falo para os irmãos, é muito tremendo isso. Quando você pega aqui o braço, aí você pega aqui, ó, em Isaías 63, 5 fala, olhei, não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro, e minha cólera me sustentou. Aí quando você pega aqui em Lucas, nós vemos, tá entendendo quem que é o braço? Irmã Nicole, tá? O braço, agora você vai entender em Lucas 22, aqui tá falando do papai Ialcha, que se tornou Ialforte e Valente. Quando você pega aqui em Lucas 22, fala assim, ó, papai Ialcha, saindo para orar, fala assim, ó, ele saiu como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam, chegaram ao lugar e disse-lhe, orai para não entrardes em tentação. Afastou-se deles mais ou menos a um tiro de pedra, e dobrando os joelhos orava, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e cheio de angústia orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Viu que o papai Ialcha, quando ele estava prestes a ser madeirado, veio um anjo e o consolou? Você viu que teve um anjo? E é tão tremendo, irmãos, que na Almeida não fala sobre esse anjo que veio ao consolo. Mas quando você pega em Isaías 63, é uma testemunha que esse anjo veio e consolou. Aí você entende aqui mesmo no rodapé por que eles tentaram esconder esse anjo. Quando você pega aqui no rodapé, na letra B, fala assim, embora omitidos por alguns bons documentos, os versículos 43 e 44 devem ser mantidos. Atestado do século II, por numerosos documentos. Eles têm o estilo e o cunho de
de Lucas. Sua omissão se explica pelo cuidado de evitar um rebaixamento de Yaucha, julgado demasiadamente humano. Viu? Porque eles não queriam rebaixar. Eles estavam achando que estava rebaixando, mas não entendem que o papai Yaucha, ele se fez menos do que os próprios anjos. E a palavra fala que aquele que não confessa que Yaucha Mashiach veio em carne, esse não pertence a Yau, mas o espírito do Antimashiach, viu? Querendo que ocultar esse anjo. E quando nós pega aqui em Isaías 63, é que é isso aí. Ele é 100% homem, 100% Deus, e vem, entende? E vem um anjo que o consolou. Entende? Viu como que as verdades estão sendo esclarecidas? Entendeu, irmã Nicole? O anjo vindo, que é o anjo que está nos conduzindo. Mensageiro de Filadélfia. Você sabe quem que é o mensageiro de Filadélfia, não sabe? Mensageiro de Filadélfia. Aí quando pega aqui no 63, Isaías 63, 5. Isaías 63, 5 faz um link com Lucas e fala, cheio de angústia, orava. No 43 fala, apareceu-lhe, Lucas 22, não precisa abrir não, Lucas 22, 43, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor lhe se tornou semelhante a espessas gotas de sangue, que caíam por terra. Aí quando você pega em Isaías 63, 5, fala, olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro, e minha cólera sustentou. Viu? Ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu. E só de imaginar que nós estamos caminhando com esse braço, hein, irmão? Estamos caminhando com esse que consolou o papai no momento em que ele passava por uma tribulação, porque estava passando por uma tribulação naquele momento. E mostra ainda que ele era homem, que ele falou, pai, se tiver um outro meio, mas que não seja feita a minha, mas se a tua vontade. E quando o anjo aparece para ele, viu que ele começa a orar mais insistentemente para tomar posse daquilo que é dele. Por isso que ele foi digno de sentar na luz inacessível. E fala que assim que ele, quando você pega aqui em Lucas 22, 69, vamos aqui no 67, vamos 66, 22, 66. Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciões do povo, chefes do sacerdote e escriba, e levaram para o sinédrio, dizendo, se tu és o Mashiach, dizei-nos. Ele respondeu, se eu vos disser, não vos acreditareis, e se eu vos interrogar, não me respondereis, mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Yau, mostrando o quê? Que Yau habita na luz inacessível, que ele está sentado, e no momento que ele é assentado, esse espírito que o espírito papai Yaucha, 7 espíritos, começa a habitar no braço. Por quê? Porque quando nós vemos aqui
ele sondava. Você vê que o papai Alfa, ele sondava os corações. Ele sondava os rins e os corações. Ele já sabia o que eles estavam pensando ou sentindo no coração. Mas mesmo assim ele deixava eles decidirem por eles mesmos. Viu aí? Papai não interfere. Por isso que nós temos que lutar. E quando nós pega aqui para estar finalizando, meu papai Alcho, vamos abrir aqui em Lucas 4, 23. Por quê? Porque Satanás, ele subestima, irmão. Ele subestima a força de Micael, o sangue. Por isso que fala, quando o sacrifício perpétuo for tirado, e a palavra fala lá em Apocalipse 12, eles venceram graças ao sangue do Cordeiro, graças àquele que está vestido do manto, das vestes, e recebeu o nome, graças ao sangue que contém no cálice, que o irmão Marcos Beethoven trouxe. Por quê? Porque aquele cálice que tem aquele sangue agrada e muito a Yahweh. E muito a Yahweh. E nós vamos vencer graças ao sangue que está no cálice. Por isso que temos que o quê? Levantar o cálice da nossa salvação, para que toda a terra enxergue que mais um homem venceu Satanás. Entende, irmãos? E quando nós pega aqui em Lucas 4, 23, isso, irmãos, é para deitar na cama, e é para nós deitar já com o olho aberto, falando: papai, tenha compaixão. Eu falo com o pai, eu falo todo momento: ô papai, me direciona. O apóstolo Paulo, ele mesmo falava: eu não me julgo a mim mesmo. Mas mesmo assim, ele falava que ele não se dava por completo, porque ele sabia que quem julgava era o mestre. Entende? Porque ele sonda os rins e os corações, as intenções verdadeiras do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E quando nós pega aqui em Lucas 4, 23, fala assim: ele, porém, disse: certamente, citarei o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, fazei também aqui em tua pátria. E quando nós pegamos essa passagem, faz um link com Zacarias. Vamos estar abrindo lá primeiro com Zacarias. Zacarias 13:5. Zacarias 13:5. Viu? Falando para Sião: saia-te da filha de Babilônia, porque tal mãe, tal filha. Veio mais forte o que arranca toda a vestidura, toda. E Sardes ficou nua. E tá ficando, né, irmão? Porque infelizmente tem muitas pedrinhas ainda que tá ainda enfeitando Sardes. Vai tá saindo. E vai sair, porque a palavra de Yahweh vai se cumprir, irmão. Queira Satanás ou não, queira o mensageiro de Sardes ou não, vai se cumprir. Entende? Aqui em Zacarias 13:5 fala: cada um dirá: não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade, desde a minha juventude. E se lhe disserem: que são essas feridas em teu peito?
ele responderá: aquelas que recebi na casa de meus amigos. Mostrando o quê? Mostrando aquele médico, cura a ti mesmo. E fala assim, faz os mesmos sinais, fazendo o link que aonde o sinal. Aí quando nós abrimos lá em Isaías 51:9. Aí nós vemos esse braço se levantando. Viu que eles nunca... Não é que eles não deram valor, não era para eles compreenderem mesmo, irmãos. Porque o reino é um reino submisso, um reino inabalável. É um reino que vão ser filhos que não vão querer aparecer, mas que o papai apareça, entende? Igual no tempos antigos, quando nós vemos os anjos, só falava anjo. Anjo de Ial, anjo de Ial, porque quando colocamos Ial à frente, somos mais que vencedores, porque é ele que tem que ser adorado. Mas aí o papai... exatamente. Mas aí hoje nós entendemos que foi do agrado do papai honrar quem? Micaial e honrar papai Yaush. Hoje minha menina falou comigo que nasce, né? Ô mãe, eu acho que eu sou de Sarnes, vestes lindas, porque a senhora falava, eu não acreditava, não conseguia acreditar. A partir da hora que a senhora quase que me obrigou a ouvir a senhora falar, aí foi que eu fui buscar. Aí eu acho que eu sou Sarnes, vestes lindas, por conta da insistência de buscar. Exato. É tremendo, né, irmã? É tremendo. Igual eu falo para a irmã que o Espírito testifica quem nós somos, entende, irmã? O Espírito testifica quem somos. E isso vai chegando o final do ministério nosso e vai ficando mais claro. Por isso que temos que desligar das coisas dessa terra para dar ouvido à voz do Espírito. Entende? Porque ele vai testificando dentro de você quem você é. Eu não moro aqui não, gente. Eu moro em Ladainha. E a irmã? É 600 quilômetros de lá. E a irmã? Toda oportunidade eu deixo mãe lá. E venho para aqui para poder buscar a palavra, a oportunidade que eu tenho, eu estou aqui. E a irmã? A irmã é Filadélfia? Filadélfia? Filadélfia, né, irmã? Tremendo, né, minha irmã? Muito tremendo. Bom, aqui Isaías 51:9 é muito bom, irmãos. Muito bom. Mas eu falo para os irmãos, bom que é filho, né, irmão? Reconhece o papai Yaush, igual ela emergiu, se entregou pro papai. E ela não estava vindo, porque ela estava organizando a vida dela lá no hospital, assim, nós pega os dias de folga dela para ela. Assim, sim. E quando nós pegamos aqui em Isaías 51:9, fala assim, ó: desperta, desperta, muito de força, ó braço de Ial, desperta como nos dias antigos. Viu? Fala assim, faz os mesmos sinais que você fazia em Cafarnaum. Aí fala aqui, ó: desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Por acaso não és tu aquele que despedaçou Raabe, que transpassou o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem? Assim voltarão os que foram libertados por Ial, chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo alegria eterna, gozo e alegria os acompanharão, dor e gemido cessarão. Assim seja. Gratidão, papai. E quando nós vemos aqui, fala Sião gritando de alegria. E
quando nós pega aqui em Zacarias, quando nós pega em Zacarias, aonde que nós começamos, em Zacarias 11 fala: Ei, Sião, salva-te, tu que habita com a filha de Babilônia, porque assim disse Yahweh dos exércitos, depois que a glória me enviou, a propósito das nações que vos despojam, quem vos tocar, toca na pupila de meu olho. Eis que levanto minha mão contra elas, para que sejam presa de seus escravos. Então reconhecereis que Yahweh dos exércitos me enviou. Viu que está falando para Sião? E quando nós pegamos aqui em Isaías 51:11, fala: assim voltarão os que foram libertados por Yahweh, chegarão a Sião gritando de alegria. Voltarão, exatamente. Voltarão, irmão, bem lembrado. E lembrando que o espírito, quando fala os olhos, como as meninas dos olhos, é uma representação do espírito que tem ciúme da esposa, como a menina dos olhos, entende, irmão? Quem nos tocar em nós vai estar tocando na menina dos olhos de Yahweh. E quando fala aqui, igual a irmã trouxe, voltarão os que foram libertados. Olha só para você ver que tremendo, só de olhar, imaginar que nós éramos lá de cima e vieram aqui para baixo. Só Micael para abrir o nosso entendimento, né, irmão? Abrir o selo para selar. É muito tremendo demais, irmãos. Eu falo para os irmãos, quem perde tempo com coisa pequena, com picuinha, com as coisas dessa terra, eu falo para os irmãos que eu, às vezes, quero ter algo. Estou aqui nessa terra ainda, entende? Mas tudo, irmãos, é para agradar o papai, para honrar o papai, para ser útil na obra. Nada para ser de mim mesmo, entende? Nada querendo aparecer para irmãos. Eu falo para os irmãos, eu tenho muita vergonha assim, entende, irmão? Eu sou um pouco vergonhoso, mas o pai, ele não deu um espírito de cobardia, entende? Eu falo para os irmãos, eu entendo que nós temos que cooperar com a obra, irmãos. Nós temos que cooperar com a obra. Se nós vai fazer igual aconteceu com o papai Yauch, eu estive sozinho. O único que veio meu socorro foi o meu braço. E a palavra fala que Micael, ele habita junto dos filhos do teu povo. E o teu povo não vai ajudá-lo? Não vai lutar com ele? Entende? Temos que lutar, porque na hora certa todos vão ser o quê? Galardoados. Todos vão receber sua recompensa. Eu falo para os irmãos, nunca essa terra imaginou, nunca passou a riqueza, já passou no nosso, às vezes dá uns flash de algumas coisas e tudo lá de cima, mas essa terra, os habitantes dessa terra, não imaginam. E nós vamos habitar nos palácios de marfim, aonde que habitavam os primogênitos, 144 mil, 24 anciãos, junto com o papai Yauch e os tronos. Entende, irmão? Isso aí é muito tremendo. Mas aqueles quais vão vir depois, já tem o que? Já tem uma barreira, tem um certo período que eles vão poder acessar. Mas nós vamos ter o que? Vamos ter liberdade. E é uma mensagem, irmão, que a nossa mente não fica presa com a morte. Entende? A morte não nos alcança. E a palavra fala, tem que ser louco, mas louco por Yahweh, para entender a loucura de Yahweh. Entende? Porque é uma mensagem assim que faz você sonhar
faz você assim alcançar um certo limite sem barreira. Passar das barreiras, né? Não é um certo limite. Se tem um certo limite é porque tem barreira. Passar do limite, entende? Não aprisiona. Por isso que Paulo falou, como que minha vontade era compartilhar com vocês o alimento sólido. Como que minha vontade era essa. E ele entendeu que ele morrendo, ele ia receber o galardão dele num tempo oportuno. Imagina, entender que isso, Paulo abrindo mão de tudo, mas era porque ele queria ser um coitadinho, um pobrezinho? Não, ele queria mais, mas ele queria mais com o Ial, ele não queria mais com o administrador infiel, com o Satanás. Ele não queria nada dessa terra. Ele sabia que a verdadeira riqueza estava lá em cima. E é eternamente. Para sempre. Aonde que a morte não vai tocar em nem mais ninguém. Você vai poder soltar seu filho assim, ó. Seu filho voltar assim, dependendo até um pouquinho grande. Ô papai, dê uma voltinha aí, fiquei um pouquinho perdido. Já chega até que trenzão, entende, irmão? Soltar assim tranquilo, sem se preocupar. Não vai haver morte, tanto lá quanto aqui nessa terra. Mas tem o que? Tem um certo limite para nós poder receber isso tudo. O Pai ele nos limita ao que? Beber água, prestando atenção para nós receber isso tudo, senão não recebe, senão não participa, como se diz, da cereja do bolo, que é o reino milenar, nem do reino milenar. Entende? Porque muitos vão morrer na tribulação e vão participar do reino milenar. Pode sim. Hebreus 2, 14, 15. Eu assim, fico refletindo sobre, meditando sobre isso. Deve ser uma dúvida, apesar de que eu estou tão Hebreus 2, 14, 15, página 2086. Fala o seguinte: uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão, pelo temor da morte. Pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, em relação a Ial, sumo sacerdote, compassivo e fiel, para expiar, assim, os pecados do povo. Pois, tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Tremendo. Eu, assim, ao ministério de nosso papai. Verdade, acrisolando todos. Mensagem muito forte. Gratidão, papai, irmãos. Vamos então dar gratidão? Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja, que a nossa inspiração seja o temor de Yal.